Uma voz dizia que odiava a humanidade. Em uma mansão luxuosa, convidados ricos participavam de uma festa chique. Todos observavam um jovem que fazia surgir uma pequena esfera de luz em sua mão erguida. Então o anfitrião se gaba da mais nova peça de sua coleção, apontando para o garoto da esfera de luz, o chamando de lâmpada viva. Em seguida, diz que esse era o famoso jovem de poder de 1200. Um perdedor que, embora tenha 1200 de poder de energia, quando sua habilidade finalmente despertou, era apenas um lixo de rank F. Tudo o que ele conseguia fazer era criar uma bolinha de luz em suas mãos. O anfitrião então avisa que ele estava baratinho e na promoção. É que se não fosse pela extrema bondade dele, ele já teria vendido os órgãos do garoto há muito tempo. Enquanto os convidados riem e zombam dele, Bai se convence de que não existiam pessoas boas nesse mundo. E com um olhar determinado, jura que ainda mataria todos aqueles vermes, mesmo que isso custasse a extinção da raça humana inteira. Então ficamos sabendo que esse mundo estava poluído, onde diversos desastres aconteceram. A estátua da Valquíria Imperial acabou sofrendo uma mutação. Com isso, um regimento de gigantes de pedra, com uns 100 metros de altura, foi invocado, devastando completamente a cidade. O fosso de mana se transformou em um vórtice dimensional, e agora até alienígenas começaram a sair de lá. A ilha de Venti foi completamente tomada por demônios. Um livro de figurinhas em 2 dimensões aparecia aleatoriamente pelo mundo, engolindo prédios e pessoas. Além disso, qualquer objeto do mundo podia se transformar em poluição mortal. Como resultado de todas essas catástrofes, a população humana caiu de 12 bilhões para 6 bilhões em apenas meio ano. Foi nesse momento, quando tudo parecia perdido, que surgiram os seladores. Eles eram humanos fortalecidos pela poluição, capazes de selarem os poluentes, e com isso ganharam notoriedade, riqueza e prestígio. Sendo a nova esperança da humanidade, agora eles eram chamados de heróis. Depois vemos Bai, agora de uniforme escolar, a caminho da escola. Descobrimos que ele era o mesmo garoto de antes e agora havia renascido, ainda carregando dentro de si a ideia de que os humanos devem ser exterminados. Olhando ao redor, ele observava os estudantes reunidos para o exame de qualificação dos seladores. De repente, alguém o segura pelo ombro. Um homem alto e loiro, usando camisa havaiana, diz irritado que estava procurando por ele. Na mesma hora, Baianan reconhece Kim como o agiota que arruinou sua família em sua vida passada. Kim, irritado por ele não responder, começa a o provocar, chamando a atenção dos estudantes ao redor. Rindo, Kim grita chamando a atenção de todos, mandando eles olharem quem é que estava ali. Apontando para o garoto, ele revela que Baianan foi o gênio que alcançou o nível de poder 1200 3 anos atrás. Se aproximando, os alunos reconhecem a história, começando a rir e perguntando se aquele era o mesmo perdedor de antes. Sem se conter, todos caem na gargalhada, zombando porque apesar de tanta energia, ele despertou apenas uma habilidade inútil. Kim acompanhava as risadas, perguntando como é ser o motivo de chacota de todos, e querendo saber se isso não era muito motivacional. Então ele diz que só se tornando um selador, Bai terá valor para ser vendido e assim pagar o que deve. Do contrário, os órgãos dele poderiam acabar se espalhando pelo mundo. Sorrindo, Bi reconhece que esse encontro era exatamente como antes. Em sua vida passada, Kim havia morrido em um acidente de poluição. Por isso, ele acabou não conseguindo se vingar daquele maldito. Então, o agarrando pela gola, Bai o repreende por fazer tanto barulho e o insulta citando a própria filha do agiota. Isso deixa o homem furioso, pronto para partir para cima. No entanto, o jovem não demonstra medo algum e ainda continua o provocando para não errar e acertá-lo no rosto. Sorrindo, ele diz que se machucar, não poderá fazer o exame e então Kim terá que explicar ao seu chefe por que não recebeu seu pagamento. Percebendo que Bai estava certo, o agiota começa a suar, soltando o estudante. Ele avisa que é melhor ele passar naquele exame. Do contrário, ele garantiria que acabaria com ele pessoalmente. Para sua total surpresa, Bai aponta o dedo para a cara dele e com um sorriso sinistro, diz que agora ele havia sido marcado. Depois, se virando, se afasta tranquilamente, avisando que se verão de novo, então não era para ele desaparecer. Enquanto caminhava, os outros alunos continuam evitando qualquer contato. Ninguém nem sequer ousava olhar em seus olhos.
Mesmo assim, Bai já esperava por isso, pois acreditava que esse era o verdadeiro instinto humano. Nesse momento, voltamos 3 anos no tempo, no mesmo local desse exame. Naquela época, Bai era apenas um adolescente ingênuo, cheio de entusiasmo. No palco, ele contava a todos que seu sonho era proteger a humanidade e selar todos os poluentes do mundo. Aos 16 anos, algumas pessoas despertam habilidades únicas e especiais. Aqueles que atingem os requisitos de habilidade, nível e combate podem se tornar seladores, e os níveis determinavam a força que a habilidade poderia alcançar. A multidão observava com admiração, acreditando que o alto nível de energia do garoto faria dele um pilar do país. O diretor Pushkin se aproxima para usar sua habilidade de prever o futuro em Bai, colocando a mão na cabeça do jovem. Lá ele diz que ainda não conseguia ver o futuro que o aguardava. De repente, sua voz se eleva e ele declara que agora estava vendo, falando que o garoto brilhava entre as estrelas. Ouvindo isso, os estudantes ficam ainda mais empolgados, já que nem mesmo os heróis mais famosos tinham recebido uma profecia assim. Naquele instante, Bai acredita que sua vida seria incrível, imaginando sua mãe comprando os melhores legumes e sua irmã conseguindo a saia longa que tanto queria. Realizado, ele pensa em seu pai finalmente descansando e em quantas fêmeas bonitas ele poderia conhecer. Também vem à sua mente os empréstimos estudantis, reportagens e promessa de patrocínios avançados. Então sua habilidade finalmente despertou. No entanto, era apenas uma esfera de luz de rank F, uma bolinha de luz simples, sem calor, sem efeito e sem poder de ataque. Após isso, toda a boa vontade que recebia das pessoas logo se transformou em um desprezo cruel. Não importa onde fosse, todos passaram a vê-lo como alguém com poder inútil, deixando de tratá-lo como um humano. Ele se recorda de todas as coisas terríveis que viveu, com a sensação de estar caindo em um abismo. Todos seus benefícios foram retirados e sua família teve que vender a casa para pagar suas dívidas. Seu pai, que devia dinheiro a Kim, levou sua irmã para se esconder no exterior. Agora ele estava ali prestando o exame de entrada dos seladores para conseguir entrar na academia e conseguir dinheiro para pagar o que deve. Até aqui tudo estava acontecendo igual ao passado, inclusive quando ele nota uma garota segurando uma espada. Observando de canto, Bai pensa que embora a humanidade mereça desaparecer, ela ainda merecia viver. Uma voz nos altos-falantes chama a atenção dos alunos, anunciando que a prova começará em breve. Todos são instruídos a formarem equipes e saírem em busca de poluentes para selarem. Sajo então declara que o exame oficialmente tinha começado, desejando boa sorte para todos, enquanto os estudantes corriam freneticamente para formarem seus grupos. Alguns imploravam para serem aceitos em determinadas equipes, citando suas habilidades e até mesmo prometendo algumas coisas a mais. Outros procuram desesperadamente mais um membro que combine com seu time. Enquanto os estudantes se espalhavam pelo campo, um professor comentava que os mais fortes já haviam combinado grupos antes mesmo do início do exame. Isso poderia até ser injusto para os outros, mas o examinador Jin observa que de qualquer forma essa era a natureza das coisas, e quem ia sozinho normalmente não sobrevivia muito tempo. Shaju debocha dessa ideia, dizendo que o importante é concluir as tarefas vivo. Conexões, dinheiro e poder são fatores que sempre existirão, e apenas quem é útil de alguma forma consegue sobreviver. Jin então informa que 95% dos estudantes já haviam encontrado suas equipes. Conferindo as estatísticas, ela vê que todos tinham níveis de energia abaixo de 100, mas logo se espanta ao notar que tinha um estudante que possuía nível de 1200. Mesmo assim, logo lembram que Bai não tinha nem sequer um grupo disposto a aceitá-lo. No campo, os alunos já estavam organizados em times de 4 ou 5. Entre eles, um garoto de cabelo espetado implorava para que uma equipe o aceitasse. No entanto, é empurrado para longe por ser apenas um lixo de rank E. Se aproximando dele, Bai sugere que eles se juntem, já que nenhum dos dois conseguia nem sequer um único grupo. No entanto, irritado com a sugestão, ele recusa imediatamente. Além disso, acerta um soco em cheio na cara de Bai, o mandando desaparecer de sua frente. No chão, Bai levanta a cabeça, lembrando como aquele garoto sempre costumava agir como se fosse seu melhor amigo, até mesmo o chamando de irmão. Mais uma vez, Bai estava sozinho. Nesse momento, a fêmea de antes estende a mão para ele, o entregando um lenço. O nome daquela bela espécime era Xena. Agradecendo, Bai avisa para ela ter cuidado, já que ainda não havia despertado seus poderes. Xena responde para ele não se preocupar, pois todos já sabiam que ela tinha nível 0 de energia. Rindo, ele se levanta dizendo quem saberia dizer o que o futuro aguarda.
Logo depois, Jian a chama e pede suas informações pessoais para que possam formar uma equipe. Ele era de rank B e possuía a habilidade Punho de Pedra. Então Shen explica que seu primo tinha contratado uma equipe para ajudá-la a passar no exame. Em seguida, olhando para Bai, ela pergunta se poderiam levá-lo junto. E eles respondem que estavam ali para seguirem as ordens dela. Ebi pergunta o porquê ela estava o ajudando. Ele ansiava por aquela resposta, considerando isso algo muito importante. Pensativa, ela responde que talvez seja apenas por pena, e que não faria diferença ele pensar muito sobre isso. Se ele não quisesse aceitar, era só recusar. Imediatamente, Bai entrega sua ficha de inscrição para Jang, que fica meio nervoso querendo saber como o garoto sabia seu nome. Criando uma pequena esfera de luz entre seus dedos, ele declara que ela poderia iluminar o desconhecido e usar isso para ler suas mentes. Isso deixa tanto Jang quanto Shen impressionados, comentando que nesse caso ele não era apenas um perdedor, mas logo ele avisa que só falou isso de brincadeira. Em seguida, os estudantes recebem a ordem de entrar na área dos prédios da escola para procurar poluentes de gatilho. Nesse momento, acompanhamos um grupo de 4 alunos caminhando entre os edifícios. Eles são Gray, rank D, com habilidade de crescimento de plantas, Chen, rank C, que dominava a terra, Yu Chan, um curandeiro, e Luna, uma gata furry peluda. Chen comenta que espera encontrar alguns poluentes naquela área. Então, Gray grita que sentia algo vindo dos canteiros de flores. Luna avança avisando que abrirá caminho, mas logo começam a brotar monstros do chão. Ela alerta os companheiros e desvia do enorme monstro planta, que estava preparado para devorá-la se ela não tivesse sido rápida o suficiente. De repente, vários inimigos em forma de trevos de 4 folhas começam a sair do chão, cercando o grupo. Chen ordena que Luna usasse sua habilidade de atordoamento para dar a eles algum tempo. Ativando sua postura, ela avisa que só conseguiria segurá-los por 8 segundos. Confiante, Shen enfia as mãos no solo, dizendo que isso era mais que o suficiente. Nesse momento, diversos pequenos vulcões emergem da terra, queimando todos os monstros que estavam cercando. Suspirando, Shen pergunta se todos estavam bem. Então Luna vai até o corpo do líder e mostra o núcleo para o capitão. Entregando o núcleo para ele, Shen avisa que uma vez plantado, aquele núcleo poderia se tornar um poluente outra vez. No entanto, não geraria outro líder, mas sim uma sequência infinita dos pequenos trevos de 4 folhas, funcionando como uma fonte inesgotável de recursos. Com isso, Shen declara que os objetos selados são os maiores tesouros da humanidade. Enquanto isso, Bai e seu grupo também estão vasculhando o local. Ele parece calmo e tranquilo, mas Shena o alerta para se manter atento. Bai estranha o medo dela, já que o capitão deles era um rank B. Na verdade, ele começa a ficar impaciente, esperando que Jang encontre logo um núcleo poluente. O capitão manda todos continuarem procurando. Bai, porém, estava pensando em um poluente especial que possuía a habilidade Domínio da Poluição. Esse poder cria um espaço separado ao redor do poluente, isolando-o do mundo exterior. De repente, Jang sente algo. Ele pede para Bai usar a esfera de luz e explorar o depósito. Shena estranha o fato dele não ter uma lanterna, e Bai fica radiante por alguém finalmente precisar de seu poder. Animado, ele corre arrastando Jang junto com ele. Com um sorriso, pisa em um ponto específico do chão. Seus companheiros ficam surpresos ao ver o solo derreter sob seus pés, engolindo tudo em uma gosma negra. De volta ao campo principal, onde os professores observavam a prova, Dig comenta que perderam o sinal de um grupo de alunos. Além disso, o único poluente de classe C foi ativado. Sem se abalar, Shaju diz que mortes eram algo bem comum. Enquanto isso, Bai usa sua esfera para iluminar o local. Eles avistam uma aranha enorme presa em sua teia. Aquela era uma aranha demônio oculta. Percebendo isso, Jang manda todos pararem e seguirem exatamente suas instruções. Então ordena que Ken controle o barulho para não acordar a criatura e que Jinja neutralize, mas que sugere primeiro se livrar de Bai para que não atrapalhasse o grupo. No entanto, Shena fica indignada, afirmando que o dinheiro de sua família, que estava sendo usado para pagá-los, não era para matar inocentes. Jang a apoia, dizendo que a palavra dela era lei. Em seguida, aponta para Bai e manda ele ficar de lado, servindo apenas como poste de luz.
Jinji tira sarro dizendo que poderiam pendurá-lo no teto para iluminar melhor, o que faz os três rapazes caírem na risada. Mas Xena os repreende, mandando que fiquem atentos, pois algo parecia estranho. Nesse instante, Bai segura a mão dela e Xena pergunta o que ele estava fazendo. Ele sabia que ela carregava uma espada mágica e diz que como os dois não sabem lutar, ela deveria deixar que um homem a protegesse. Pegando a espada dela, Bai pede para deixar com ele, afirmando que estava transbordando de justiça e responsabilidade. Então seus olhos se movem para baixo, quando ele ergue a espada e a crava na sombra de Xena. Todos ficam surpresos quando Bai começa a chamar Gok, o segundo mestre da família Jai, gritando que ele devia sair dali de uma vez. Quando Bai a puxa, Xena fica em choque, com sua sombra se movendo sozinha. De dentro dela, Gok surge lentamente da escuridão, elogiando a visão de Bai e o convidando para participar de sua pesquisa sobre transferências de nível de energia. Chocada, Xena não conseguia acreditar que seu primo estava ali presente. Bai, no entanto, já esperava por esse encontro, lembrando que em sua vida passada, Gok fez a aranha devorar uma de suas mãos e ainda teve a ousadia de desonrar sua prima. Agora Bai sorria, dizendo que chegou a vez dele de sentir o gosto de ser humilhado e esmagado. Manifestando sua habilidade, ele declara que era hora de mostrar seu verdadeiro poder. E então desperta a mão divina, com um ranking não catalogado. Essa habilidade lhe concedia uma outra habilidade aleatória no mesmo nível de seu hospedeiro, podendo depois essa habilidade ser retirada, devolvendo a energia ao receptor. Ken e Jinji gritam nervosos com o despertar repentino de Bai. Jen também grita, parecendo suar frio, que se não fossem cuidadosos todos iam morrer. Mas logo os três se encaram em silêncio e começam a cair na gargalhada. Eles zombam de Bai, dizendo que um segundo despertar era impossível. Rindo, Gok manda ninguém se preocupar, enquanto a energia negra aparecia sobre os pés de Xena. Avançando, ele agarra a garota pelo pescoço. Xena mal conseguia respirar, mas mesmo assim grita que Bai fuja de uma vez. O jovem se emociona por um momento ao ouvir isso, mas antes de agir, Jen surge à sua frente, se colocando entre eles. O grandalhão ativa sua habilidade de rocha viva. Arrependida, Xena começa a chorar, lamentando que poderia ter acabado com eles se tivesse despertado seu poder. Então Bai aponta sua esfera de luz para ela, dizendo que vai lhe dar a chance de mudar seu destino. Com isso, ele lança a bola luminosa na direção dela. Irritado pela interrupção, Gok ergue sua barreira de sombras, mas para sua surpresa, a esfera atravessa o bloqueio e vai direto em direção a Xena. Assim que a bola entra nela, seu corpo começa a brilhar. Vendo aquilo, seu primo reconhece isso como a aura de um despertar. Intrigado, ele pensa que Bai poderia ter o poder de ajudar os outros a despertarem. Estendendo a mão, ele oferece ao garoto a chance de trabalhar para ele, mas Bai recusa sem hesitar, dizendo que Gok logo estará morto e, portanto, não teria como pagar salário algum. Enquanto isso, Xena fica cada vez mais quente, forçando Gok a soltá-la. As chamas são tão intensas que queimam todas as roupas dela. Assim desperta com a habilidade Demônio Térmico. A garota não conseguia acreditar no que estava acontecendo, mas Bai manda ela parar de ficar parada e fazer logo alguma coisa. Com um olhar determinado, Xena se volta contra Gok. Ele tenta convencê-la a não lutar, afirmando que ela estaria na desvantagem porque ainda não dominava seus poderes. Enquanto isso, Jeng se aproxima por trás, planejando acertá-la de surpresa. Ele salta, gritando que sentia muito por ter que fazer isso. No entanto, Xena, percebendo a aproximação, o incinera com uma poderosa rajada de fogo. Com isso, Jeng é reduzido a cinzas. Assistindo aquilo, Gok fica chocado, pois nem ele conseguiria eliminar um Rank B com um único golpe. Então ele usa sua habilidade para mergulhar nas sombras e se esconder, acreditando que apesar de Xena ter despertado o poder térmico, o alcance dele era curto. Ele se move sorrateiramente para atacá-la com sua adaga sombria. Atacando, ele declara que não havia futuro para ela na família. Mas Bai pergunta se Gok realmente acredita que estaria seguro diante um Rank A com 1200 de poder de energia. Ainda completa dizendo que esmagá-lo será como matar um inseto. Mesmo assim, Gok insiste em atacá-la, mas Xena lança uma explosão de chamas concentradas que destroem as adagas sombrias e ainda o queimam vivo. Animado, Bai comemora a vitória, enquanto Xena respira fundo, tentando compreender o que acabou de acontecer. Com cavalheirismo, Bai a cobre com seu casaco, comentando que era normal o coração disparar no primeiro combate.
Chorando, ela não conseguia acreditar que o seu primo, que sempre foi tão bondoso com ela, tenha tentado matá-la. Bai acrescenta que talvez até os pais dela tenham sido mortos por ele, já que Gok planejava tomar o controle da família de qualquer jeito. Por fim, ela o agradece e logo desmaia em seus braços de exaustão. Nesse instante, Bai sente uma onda de energia e percebe que também recebeu a habilidade que Xena despertou. Ele ainda ganha um retorno de 9 pontos de poder, elevando seu nível total para 1209. De repente, Jinji aparece fundido à aranha demoníaca. Vendo Xena desmaiada, ele acredita confiante que essa era sua chance de eliminar o Bai. Com isso avança, convencido que o rapaz não tinha habilidade de combate. Mas Bai, assegurando, consegue desviar do ataque. Sorrindo, ele questiona Jinji sobre quem disse que ele não tinha nenhum poder de ataque. Por sua vez, o garoto, tomado por sede de sangue, continua avançando, gritando que Bai não tinha para onde correr e iria morrer naquele dia. Nesse momento, Bai pega uma garrafa d'água, imaginando o que aconteceria se o calor fosse absorvido. Ele derrama água, permitindo absorver energia térmica e condensá-la em gelo, formando uma espada. Então, virando-se para Jinji, pergunta o porquê precisaria se esconder. No entanto, tranquilamente, ele manda Ken, que estava atrás dele, não ter medo, garantindo que isso não será um problema. Perguntando se o parceiro teria algum truque, Ken responde que só precisava ter tempo. Garantindo que isso não será problema, Jinji logo lança uma teia venenosa. Observando, Bai sorri com confiança e sem nenhuma dificuldade a corta ao meio, liberando ondas geladas que congelam toda a teia, transformando-a em pó. Encarando Jinji, Bai pergunta se era só isso que ele tinha para mostrar. Em seguida, saltando, ele avisa que agora era sua vez, arrancando as pernas da aranha. Desesperado, Jinji começa a gritar, mas Bai o manda não morrer ainda, pois ainda havia experimentos a serem realizados. Enfiando a espada direto na boca do demônio aranha, a cabeça da aranha começa a congelar, enquanto a lâmina ganhava um tom roxo. Ao retirá-la, Bai percebe que a espada cresceu, absorvendo o veneno da aranha, e agora tinha adquirido até um efeito tóxico. A erguendo, contudo, ele se prepara para o golpe final, e Jinji implorava para não ser morto, avisando que se ele morresse, a aranha iria liberar todo o seu poluente. Ouvindo isso, Bai percebe que ele estava certo. O plano original de Gok era justamente usar esse domínio para apagar todos os rastros do crime. Com isso, Jinji vê uma oportunidade e desfaz o controle da aranha. Se ele perder o domínio sobre ela, o domínio do poluente será liberado e a criatura fugirá assim que sentir o medo da morte. Enquanto isso, quem estava ocupado acumulando o poder do som, Bai percebe que a aranha será um problema, decidindo lidar com ela mais tarde. Nesse momento, quem termina o carregamento de seu ataque e dispara um canhão sônico, atravessando contudo os ouvidos de Bai, que cai de joelhos em agonia com a força do som. Sorrindo satisfeito, quem acredita que todos os humanos tinham o mesmo ponto fraco, por mais fortes que sejam. Então Jinji corre para pegar a espada de Xena. A aranha demoníaca também começa a avançar lentamente contra Bai, que ainda estava de joelhos atordoado com o ataque. Então, fazendo uma parede de gelo, ele começa a sorrir, dizendo que agora não tinha mais motivos para hesitar e matar. Em seguida, sai correndo da frente da aranha, enquanto Ken preparava outro ataque sônico. Então ele se desespera ao perceber que Bai está indo na direção ao corpo do capitão deles. Sobre o cadáver carbonizado de Jang, Bai novamente invoca sua esfera de luz e lança-lhe contra o corpo, absorvendo instantaneamente a habilidade Punho de Rocha e ainda ganhando mais 212 de poder de mana. Logo ele ativa em sua mão direita a habilidade para esmagar a aranha demoníaca como se fosse um inseto. Depois, corre até o corpo sem vida de Guan, repetindo o mesmo processo que fez com Chang. Assim, Bai também obtém a habilidade de Sombras Negras de nível Rank A. Jinji e Qian tentam atacá-lo por trás, mas Bai desaparece dentro da própria sombra. Sua sombra rastejava pelo chão como se fosse uma serpente. E Qian percebe chocado que Bai conseguia copiar as habilidades dos outros. De repente, a sombra escura surge atrás do estudante indefeso, o engolindo completamente. Com isso, Bai também ganha a habilidade do som, deixando Jinji tremendo de medo. Rindo, Bai diz ao garoto que eles fariam mais um experimento. Desesperado, Jinji tenta fugir, enquanto Bai preparava uma combinação de poderes, usando o Punho da Rocha como base, a magia das sombras como combustível, e misturando o calor com energia sonora para criar um canhão de energia térmica, apelidando esse seu ataque especial de Canhão Dourado Esmagador do Inferno. Então ele dispara seu feitiço esmagador contra o inimigo, que é totalmente incapaz
de se defender. Assim, a explosão o desintegra como se fosse pó, deixando o Bai satisfeito ao ver que seu experimento funcionou perfeitamente. Nesse momento, o domínio poluente desaparece, levando Bai e Xena de volta ao campus, aonde ele declarava satisfeito que selou a poluição com sucesso. Observando o poder em suas mãos, ele logo ergue os olhos surpreso. Lá estavam os examinadores acompanhados de alguns estudantes que o observavam. Shaju então questiona diretamente aonde estava o Gok. Pelo tom dela, Bai percebe que provavelmente Shaju estava em conluio com Gok. Olhando para Xena, ele lembra de como ela morreu injustamente em sua vida passada e de como gostaria de impedir que isso se repetisse. Sendo assim, ele finge não saber quem era Gok, comentando que esse nome era parecido com o de Xena. Ao mesmo tempo, refletia se ela já sabia desde o começo que o corpo de Gok desapareceria quando o domínio do poluente se desfizesse. De repente, os guarda-costas de Xena chegam apressados para socorrer a jovem desmaiada. Eles trabalham rápido, chamando o motorista para levá-la ao hospital. Confiante, Bai diz a eles que ela ficará bem e que apenas estava exausta. No entanto, o chefe da segurança, Hai, desconfia que ele esteja envolvido no estado de sua senhora e exige que o garoto se explique imediatamente. Shaju declara que eles deviam segurá-lo, dizendo que também tinha perguntas a fazer para ele. Isso faz com que o garoto logo estivesse completamente cercado. Um dos guarda-costas tira os seus óculos, usando seu poder de travar alvos com a visão. Junto deles estavam os examinadores adjuntos, que também ativavam suas habilidades, mencionando que já fazia um tempo que não se divertiam. Nervoso, Bai tenta acalmá-los, pedindo que retirem os poderes para que ele consiga se explicar relaxado. No fundo, ele não queria enfrentá-los de frente, já que ainda não conhecia as habilidades deles. Infelizmente, Ryan começa a se transformar em sua forma de dinossauro, ameaçando despedaçá-lo se por acaso ele esquecer algum detalhe. Vendo isso, Bai percebe que não importaria o que fizesse, não tinha como escapar deles. Shaju diz que como examinadora-chefe tem autorização para executá-lo, mas oferece poupá-lo se ele disser a verdade. Tentando manter a calma, Bai sorri respondendo que entendia, mas pede que lidem com a situação com calma. Em seguida, mostra os arquivos de exame dele e de Xena, solicitando que Shaju assinasse os papéis, confirmando que passaram. No entanto, com o estalar de dedos, Shaju transforma os arquivos em pó. Observando aquilo, o garoto desconfia que a habilidade dela seja algo como decompor matéria. Ela o alerta que cada uma de suas unhas continha um ataque capaz de fazê-lo desaparecer e ordena que ele confessasse de uma vez. Shaju também garante a Ryan que Xena receberá a pontuação máxima por ter saído viva do domínio do poluente. Mesmo assim, o segurança ergue seu punho contra Bai, o ameaçando diretamente. O que Bai percebe que ele não estava blefando, quando disse que poderia rasgá-lo em pedaços. Rapidamente, ele afirma que vai falar, e conta que Gok o instruiu a manter em segredo que queria roubar o tesouro da escola. No entanto, Shaju não consegue acreditar, dizendo que isso era um absurdo, e avisando que sua paciência tinha limites. Fingindo estar com medo, Bai diz que Gok estava atrás do tesouro do diretor, chamado de Pushkin. A menção à palavra Pushkin desperta o interesse de Shaju. Minga lembra de que não podiam se dar ao luxo de ofender Pushkin. Jing acrescenta que Pushkin está justamente em uma escola da cidade vizinha, dando uma palestra nesse momento. Confusa, Shaju tenta organizar seus pensamentos, se perguntando se Gok realmente busca o tesouro de Pushkin. Ela acredita que Gok deve ter poupado Bai e Xena, porque ainda os considerava úteis, e por isso ordena que sejam mantidos sob custódia para evitar vazamentos de informações. De qualquer forma, ela lamenta ter envolvido os guarda-costas da família Jai, então exige que Bai os leve até Gok imediatamente. Enquanto isso, os guarda-costas já estavam quase prontos para levar sua senhora ao hospital. Observando a garota, Bai se perguntava se eles ainda conseguiriam se ver vivos no futuro. Nesse momento, ele solta um sorriso malicioso, acreditando que aquele interrogatório significava que caíram em sua armadilha. Eles caminhavam pelo campus em direção ao prédio principal. Em volta, os alunos veem Bai sendo escoltado pelos examinadores e riem o olhando com desprezo. Bai diz aos examinadores que talvez precisem ir até a sala do diretor para encontrar Gok. Antes de seguirem para lá, ele manipula secretamente sua sombra no chão. Ao abrirem a porta do escritório, os examinadores veem o que parecia ser Gok em forma de sombra. Sorrindo, Bai agradece a Pushkin por tê-lo recebido em seu escritório em sua vida passada. Então, a sombra de Gok agarra a estátua dourada do boi que estava em exposição e arremessa contra Shaju. No instante em que ela segura o objeto, Bai declara que agora um poluente de rank S estava liberado.
uma luz intensa envolve todo o prédio. O clarão era tão forte que até os alunos do lado de fora cobrem seus olhos. Em outro lugar, em uma escola vizinha, Pushkin dava uma palestra sobre domínios poluentes, explicando que essas eram áreas dominadas pelo poder de um poluente. Ele diz que a forma como o domínio era controlado dependia da habilidade e do nível do chefe, afirmando que domínios abaixo de Rank C não representavam ameaças, mas os acima desse nível variam desde pessoas sendo envenenadas sem perceber, até indivíduos caindo em sono eterno, ou chefes matando qualquer um que entrasse em seu território. Pushkin demonstra que para escapar de um domínio era preciso derrotar seu chefe, e o pré-requisito fundamental para conseguir isso era conhecer as regras do domínio em questão. Nesse momento, um estudante agitado pergunta ao diretor se ele tinha conhecimento do recente domínio de Rank A que foi relatado. Ao ouvirem sobre o incidente de Rank A, o medo toma conta da plateia. O jovem que mencionou o caso explica aos colegas que a taxa de mortalidade dos seladores em domínios de nível A chegava a 90%. Ele acredita que o fato do diretor estar falando para novatos sobre domínios de nível C deve significar que os de níveis mais altos se espalharam tanto que já era impossível controlar as informações. Batendo palmas, Pushkin retoma a atenção de todos, afirmando que as preocupações estavam certas, revelando que veio à escola porque considerava sua obrigação alertar o futuro da humanidade sobre esse problema. Então ele informa que domínios acima da classe C têm uma taxa de mortalidade de 80%, enquanto os de classe A chegavam a 90%. Acima de tudo, ele revela que domínios de classe S apresentavam uma taxa de morte de 99%. Ouvindo isso, os estudantes entram em pânico. Um deles se levanta perguntando se o diretor, com sua habilidade profética, conseguia dizer se a humanidade seria destruída. Com tranquilidade, ele responde que um ponto de virada para a humanidade aconteceria em 3 meses. Enquanto isso, todo o campus da Universidade de Bai começa a ser coberto por uma barreira. Bai sorri, sentindo nostalgia por estar novamente em um domínio poluente de nível S. Shaju percebe que o domínio foi ativado quando a estátua dourada do boi foi lançada e questiona a sombra de Gok sobre o que estava acontecendo. Nesse momento, a sombra que eles achavam ser de Gok é absorvida por Bai diante de todos. Shaju então entende que esse não era Gok, e na verdade isso era um truque do rato do Bai. Sorrindo, Bai ativa o poder das sombras, ganhando a habilidade de deslizar pelo chão, o que ele usa para escapar do alcance deles. Mas Ming ativa seus braços de tentáculos para impedir sua fuga. Se gabando, ele diz que seus tentáculos conseguiam parar até mesmo seladores de classe A. Adentrando completamente em sua sombra, Bai se torna intangível. Mas Ming afirma que sua aura já havia sido travada por seus tentáculos, e que mesmo em forma de sombras, ele ainda era capaz de alcançá-lo. Invocando suas fadas elétricas, Wang as ordena que lancem relâmpagos contra as sombras. Isso faz com que ela fique paralisada, permitindo que Ming capture Bai, o que surpreende o garoto ao ver que os tentáculos conseguiam tocar sua forma sombria. Pisando na sombra, Shaju exige saber como ele era capaz de possuir a habilidade de Gok, e então Bai comenta que a vista dali de baixo era boa. Irritada, Shaju ataca o mandando ir para o inferno, mas ele responde com um ataque sonoro. O barulho é tão forte que os vidros ao redor se estilhaçam e todos sofrem dano severo nos ouvidos. Antes que pudessem se recuperar, percebem que Bai havia desaparecido. Atrás dela, surgindo em sua forma de monstro dinossauro completa, Rai aconselha os examinadores a buscarem segurança, avisando que aquele domínio era pelo menos de classe A. Em seguida, ele salta pela janela, enquanto Fene o acompanhava pelo chão. Olhando, Shaju acreditava que Rai estava escondendo algo sobre o domínio, já que as pesquisas da família Jai são muito mais avançadas que o padrão. Com isso, ordena que os outros examinadores adjuntos a sigam de perto para que possam encontrar uma saída daquele domínio. Enquanto isso, os estudantes do lado de fora ficam confusos, sem entender por que estão presos atrás de uma barreira. Bai, por sua vez, estava acima de um telhado, sofrendo de dor após perder um dos braços durante a fuga. Ainda assim, sorri ao pensar em seus planos para matar Pushkin e impedir o que acontecerá em 3 meses. Os alunos começam a entrar em pânico ao perceber que estão presos dentro da barreira. Um deles, Sheng, observa a situação, concluindo que poderia usar os outros para descobrir as regras do domínio. Chamando a atenção de todos, ele declara que a barreira, na verdade, faz parte do exame e que precisavam trabalhar juntos para conseguirem uma nota melhor. Sheng logo se oferece para ser o líder, se gabando de sua nota A+ em planejamento tático.
Luna, a garota gata, concorda, afirmando que ele seria a decisão certa como líder. No entanto, um dos alunos Massa fica irritado por Shen ter se adiantado para se candidatar como líder, acreditando que teria conseguido uma nota melhor se fosse o capitão. Outro aspirante a Alpha In pede que Shang mostre sua habilidade para que eles se convençam de que ele seria um bom líder. Então Shang demonstra seu poder transformando o chão em lava, perguntando se eles estavam satisfeitos com isso. No entanto, nesse momento, um touro feito de energia vermelha o atinge por trás diante de todos. O pânico começa de verdade quando a multidão percebe que estavam dentro de um domínio e que uma regra havia sido ativada. Eles tentam descobrir qual regra Shen quebrou, mas não conseguiam por falta de informações. Chocada, Luna treme, ainda sem conseguir acreditar na morte de seu capitão. Tocando no sangue de Shang, o touro logo parte para cima da garota, a acertando em cheio e a fazendo em pedaços também. Parte do sangue dela respinga nas roupas dos outros que estavam assistindo, e eles também são atingidos pelo touro. Enquanto isso, Bai observava do telhado os estudantes serem mortos um após um, lamentando que nesse mundo vidas precisavam ser sacrificadas. Ele sabia que em 3 meses, Push queria liberar o touro demoníaco na cidade, o que faria restar apenas algumas dezenas de pessoas na cidade Raon. Ele também se lembrava de como em sua vida passada, o touro devorou tudo até não sobrar ninguém. Para ele, aquilo que estava acontecendo agora parecia pequeno diante do que ainda estava por vir. A situação na escola fica tão grave que alguns alunos começam a intimidar os outros, e alguns outros se aproveitam da situação para pesquisarem algumas fêmeas. Ajoelhados no chão, os alunos imploravam para que tudo aquilo acabasse. Bai refletia que aquele poluente era o touro dourado de classe S, e que uma vez ativado, ele atropelava qualquer um que causasse até uma pequena mudança de cor. Ainda acrescenta que quanto mais as pessoas ficam irritadas, mais rígidas as regras do domínio se tornavam, pensando em como Pushkin realmente era aterrorizante por transformar um monstro desses em uma arma. Saltando do telhado, ele usa sua habilidade mudança térmica para aquecer o ar abaixo dele. Assim, consegue reduzir a velocidade da queda, aterrissando com cuidado para não ativar a regra da mudança de cor. Bai acredita que quando anoitecer, o lugar se transformará em um massacre. No entanto, decide não pensar no caos futuro. Em vez disso, se concentrar em encontrar Xena para salvá-la. Enquanto isso, Fene perguntava a Ryan se eles não iriam atrás de Bai. No entanto, ele a lembra que a missão deles era apenas proteger Xena e encontrar Gok. O mais importante nesse momento era assegurar a segurança da senhorita. O dinossauro também revela que sabia que Bai tinha salvo a vida de Xena e que apenas tinha fingido ser um inimigo. Ouvindo isso, Fene secretamente desejava matar Ryan e Xena, já que sua lealdade era somente ao mestre Gok. Chegando na van de transporte, Wang informa a Ryan que Xena ainda estava inconsciente, mas em segurança dentro do carro. Ambos trocavam olhares, planejando atrair Ryan para dentro da van, para então detonar a bomba escondida abaixo dela. Com seu poder, Wang secretamente tinha um interruptor de energia conectado à bomba, pronto para explodi-lo com um único simples toque. Ele acredita que quando Gok assumir como chefe da família, sua posição também vai ser elevada. Nervoso, Wang se prepara para apertar o interruptor, certo que sua vida mudará para sempre depois disso. Mas Fene o impede ao perceber que alguém estava se aproximando. Shaju, junto dos outros examinadores, pedia que o chefe dele saísse da van para que pudessem conversar sobre o domínio do poluente. No fundo, o que Shaju queria era aproveitar a oportunidade para matar Xena, mas não encontrava uma oportunidade. Irritada, ela teme que se mexer com o atual líder da família Jai, acabará em apuros. Saindo da van, Rai afirma que não pretendia cooperar, pois sua prioridade era apenas garantir a segurança de Xena. No entanto, Saju sugere que eles trabalhassem junto, justamente para garantir a segurança dela. Então ela admite que o poder dela de transformar coisas em pó não era de fato seu verdadeiro poder, afirmando que seu verdadeiro poder na verdade era o que chamava de mochila especial, explicando que basicamente conseguia abrir um portal para um espaço dimensional alternativo, que era capaz de manter Xena longe de qualquer perigo. Percebendo que a proposta dela era abrigar todos dentro desse espaço, Shaju ainda acrescenta, perguntando o que a pesquisa da família Jai teriam de informações para lidar com o domínio desse nível. Mesmo assim, a única coisa que Rai compartilha é que todos estão condenados, e que apenas um poluente pode vencer outro poluente.
mas Shaju exige que ele pare de esconder informações, já que todos ali agora corriam o mesmo risco. Com isso, Rai declara que contará mais desde que Xena entre primeiro em seu espaço. Relutante, Shaju comenta que seu plano era reunir todos os estudantes sobreviventes para coletar informações, mas Rai discorda, argumentando que juntar pessoas só aumentaria as chances de ativar as regras, preferindo ao invés disso investigar os mortos para conseguir pistas. Em seguida, ordena que Fene use sua habilidade de visão para analisar os corpos. Enquanto isso, Shaju começava a traçar seu plano de fuga. Ela ordena que Jin verifique os dados dos alunos e pede que Ming use seus tentáculos para capturar alguns estudantes. Secretamente, ela pretende reunir o maior número possível de vidas para sacrificá-las em troca de informações. Nesse meio tempo, Bai se esconde atrás da parede de um prédio distante, ouvindo o plano deles de capturar estudantes para testes. Avaliando a situação, ele pensa em como poderia alcançar Xena enquanto todos estivessem distraídos. De repente, leva um susto quando uma aluna se aproxima sorrateiramente por trás, querendo saber quem era ela. Desesperada, ela pede para não matá-la, afirmando que era útil. Mas não convencido disso, ele exigia saber como ela poderia ser útil. Nervosa, ela se apresenta como Xiao, avisando que os tentáculos de Ming alcançarão em 17 segundos, sugerindo que ele pode usá-la como isca para recuperar sua habilidade. Bai então exige saber qual era o poder dela, a agarrando pelo pescoço. Logo em seguida, os tentáculos de Ming realmente chegam, prendendo Xiao. Sorrindo, Bai declara que foi um erro ignorá-lo. Ele então concede temporariamente poderes a Xiao. Com a habilidade Sonda Mental, ela drena toda a energia de Ming, deixando-o inconsciente. Depois, pisando em um de seus tentáculos, Bai o usa como condutor para enviar suas sombras até Ming, o que faz com que o touro ataque Ming violentamente. Antes que algo aconteça, Shaju imediatamente utiliza sua habilidade especial para escapar. Então Bai ativa seu canhão dourado esmagador do inferno, disparando ondas sonoras concentradas, eliminando Feng e Wang. Se virando novamente para a garota, ele pergunta se não parecia descolado. Xiao fica impressionada com a força do garoto e com o fato de ter levado apenas alguns segundos para bolar um contra-ataque daquele nível. Ela percebe que ele concedeu poderes a ela e retirou tanto dela quanto de Ming logo em seguida. Depois colocou uma sombra sobre o examinador para adicionar a regra da mudança de cor. No mesmo instante em que o touro demoníaco atingiu, ele disparou o canhão para distrair Fene, que não percebeu que sua habilidade já estava sendo roubada. Devido à mudança de cor causada pela explosão, o touro voltou para finalizar todos. Com isso tudo, Xiao passa a admirá-lo e temê-lo ao mesmo tempo, passando a acreditar que Bai era sua única esperança de sobrevivência. Por sua vez, lendo seus pensamentos, Bai manda que ela continue o elogiando. Nervosa, Xiao percebe que ele também tinha roubado sua habilidade de leitura mental, ficando sem jeito ao notar que ele sabia tudo o que ela estava pensando. Nesse momento, Bai se comunica diretamente pela mente dela, a mandando-se calar e apenas o escutar com atenção. Ele diz que precisava da ajuda dela, já que agora podiam se comunicar mentalmente. Então ele lhe concede a habilidade do Punho de Pedra, em um nível de poder de 1000 pontos para ajudá-la a reunir estudantes e coletar habilidades para ele, avisando que caso ela não seja útil, simplesmente a mataria. Por fim, adverte para ela não tentar fugir, pois podia sentir sua presença em qualquer lugar do domínio. Em vez de se sentir ameaçada, o coração de Shai se derrete por ele, declarando que fará como ele manda. Em seguida, corre animada para cumprir suas ordens, feliz por ela e seus colegas ainda terem uma chance de sobreviverem àquele absurdo. Além disso, sentia uma certa euforia por Bai ter mostrado o seu plano através da mente dela e compartilhado as informações que sabia sobre o domínio. Cada elogio que ela pensava chegava direto aos ouvidos de Bai. Enquanto isso, Yang avisa Rian que Fene tinha morrido. Se aproximando deles, Bai os cumprimenta, comentando que todos eles ainda estavam vivos. É que parecia que Shaju continuava se escondendo em sua dimensão. Vendo o garoto se aproximar, Rai ordena que Wang entre no carro para cuidar de Xena. No entanto, Bai os alerta para não agirem com violência, a não ser que queiram que ele acione a regra. Secretamente, ele se comunicava com Rai por meio de transmissão de voz, para contar que Wang, na verdade, desejava matar Xena para tomar o cargo de chefe da família e que estava trabalhando junto com a examinadora-chefe. Além disso, avisa sobre a bomba embaixo do carro. A menção da bomba faz Rai pensar que a vida de sua senhora estava em risco, partindo para cima do garoto irritado.
Diante daquela situação, Bai faz crescer tentáculos em seu braço esquerdo, contendo o ataque do dinossauro antes que consiga acertá-lo. Mas preocupado, logo admite que mal conseguia bloquear o poder dele com sua força. Ele tenta pensar em uma habilidade que seja útil, mas sabe que qualquer ação poderia acionar a regra da cor. Wang, por sua vez, questiona o garoto se isso era tudo que ele era capaz. Refletindo sobre isso, ele então grita com Wang para acionar a bomba embaixo do carro, como se fossem aliados secretos de Gok. Embora confuso, Wang concorda, se preparando rapidamente para ativar a bomba. Vendo isso, Hai dispara na direção dele, agarrando Wang antes mesmo que ele possa acioná-la, e esmaga o corpo dele. No entanto, Wang, sorrindo, propõe que eles morram juntos e se prepara para apertar o interruptor. Mas nesse momento, Bai retira a habilidade dele antes que o faça. Hai então lança Wang para longe e logo na sequência o touro o atinge. Se virando, Hai questiona que ele o fez matar o Wang, mas Bai responde que não se importava com a vida deles. Para ele, a única coisa que importava era o valor que teriam para proteger Xena. Ele então chama Shaju para sair de seu espaço, mencionando que estaria tudo bem desde que não haja sangue em suas roupas. Em seguida, avisa que Gok já estava morto e que por isso não precisava mais segui-lo. Com isso, agora deveriam trabalhar juntos para cuidar das plantas, árvores e proteger o ambiente. Agarrando Jin com os tentáculos, ela começa a gritar desesperada ao perceber que não conseguia ativar suas habilidades. Mas Bai se gaba que agora a habilidade dela era dele. Enquanto isso, em outro ponto do campus, um estudante ativa sua nota de proteção, com o poder para se proteger de qualquer feitiço. No instante em que ativa o amuleto, um brilho verde começa a envolver o seu corpo. Confiante, ele declara que agora tinha a habilidade para sair da barreira. De repente, o touro demoníaco o atinge, o matando instantaneamente. Os outros entram em pânico, já que a nota usada era considerada muito poderosa para a proteção. Apesar disso, mesmo assim, ela havia quebrado as regras. Eles concluem, com base nas pistas, que a mudança de ambiente deve ser a regra. Revisando os acontecimentos, onde os estudantes tocaram no sangue, a tela de um celular acender, assim como se transformar em pássaro ou ficar invisível. E relembra que a estudante que virou pássaro conseguiu ativar sua habilidade cedo, mas depois a regra foi disparada. Massa entra em pânico com o fato das regras estarem ficando cada vez mais rigorosas. De repente, encobre a boca dele com a mão. Em seguida, chama a atenção de todos, pedindo silêncio e que não usassem suas habilidades para tentar sobreviverem. Ele compartilha seu pressentimento ruim de que as regras podem ficar ainda mais duras quanto mais forem acionadas, temendo em que alguma hora até mesmo respirar possa acionar a regra de morte instantânea. De repente, alguém declara que a regra era especificamente a mudança de cor. Aquela era Xiao, que dizia que somente ela poderia salvá-los. Confiante, ela conta de sua habilidade de sondar mentes, sentir pensamentos e desvendar os segredos do coração humano. Xiao explica que tinha percebido a intenção de matar de alguém no campus e encontrou algo interessante nesse processo. Mandando que todos calem a boca e escutem com atenção, ela revela que descobriu que Bai era um regressor, alguém que conhecia as mudanças do futuro e estava preparado para destruir a humanidade. Os outros querem reagir à revelação, comentando sem entender que ele também era um humano, mas ela insiste irritada para que ninguém diga nada. Xiao afirma que Bai tinha rejeitado sua humanidade e planejava acabar com o mundo, e que cabia a eles detê-lo. Tocando na cabeça de Yin e Massa, ela transmite o que aprendeu até agora. Percebendo o quão forte Bai era, Yin e Massa ficam preocupados, perguntando se eles realmente poderiam lidar com ele. Xiao também revela que Bai agora possuía sua habilidade de leitura mental, mas acreditava que a fraqueza dele era justamente adquirir poderes sem explorar cada um a fundo. Então conta que criou uma barreira mental que impedia Bai de vasculhar sua mente além dos pensamentos superficiais, e agora também tinha dado essa habilidade a eles. Em seguida, lembra que Massa pode disparar projéteis de energia, enquanto In conseguiu usar ar comprimido para melhorar temporariamente seu corpo. Aquelas informações confirmam para os dois que Xiao realmente era uma leitora de mentes. Continuando, Xiao também diz que sabe que In comprimiu o ar ao redor para tornar a conversa privada, sem que os outros alunos pudessem escutá-la. Isso a convence de que tinha escolhido os parceiros certos, e ela os convida a salvarem a humanidade juntos. Concordando com ela, Massa e In se convence de que isso era possível.
Com isso, eles chamam os outros estudantes para se unirem à espionagem de Yin. Secretamente, Xiao fica satisfeita por os alunos serem tão fáceis de manipular, planejando aproveitar os conhecimentos de Bai sobre o futuro. Em outro lugar, Bai estava irritado porque sua nova habilidade de ler mentes continuava mostrando os pensamentos de fã obcecada de Xiao sobre ele. No momento, ele estava diante de Hai, tentando prever os próximos movimentos da examinadora-chefe, acreditando que os examinadores secundários foram ingênuos e eram inexperientes em batalha, confiando única e exclusivamente em seu poder. Mas com aquela mulher, isso provavelmente não seria o caso. Então ele avisa Hai que estava indo embora, enquanto mandava secretamente a mensagem para ele continuar protegendo Xena e matar Shaju assim que a encontrar. Depois usa a habilidade de Wang para criar uma corda de luz e se balançar como o Homem-Aranha. Percebendo que Bai agora estava usando as habilidades de Wang e que antes tinha usado as mesmas do aquele outro examinador, além de também usar as mesmas habilidades de sombra do Mestre Gok, estava claro que aquele garoto tinha alguma maneira de copiar habilidades. Com isso, Hai se perguntava como Bai era capaz de se manter anônimo sendo tão poderoso. De qualquer forma, agora não era hora para pensar sobre isso. Em tudo que ele precisava se concentrar era em proteger a Mestre Xena. Nesse momento, de repente Shaju sai de seu portal, de sua dimensão especial. Irritada, ela afirmava que precisava de umas férias. Se aproximando, ela sugere que ela e Hai trabalhassem juntos para capturar o Bai. Secretamente, ela dava prioridade ao favor da família Jai, temendo que deixar Bai falar com eles coloque sua vida em risco. Hai, por sua vez, aceita colaborar, desde que ela coloque Xena dentro de sua dimensão. O que, convencida, ela comenta que parecia que havia pessoas inteligentes na família Jai, sugerindo que ele possa trabalhar para ela no futuro, e permite que ele escolha quais seriam suas condições. Enquanto isso, muitos estudantes se reuniam no campo de esportes para formarem uma equipe contra Bai. Eles discutem o plano de deixar Bai atrair o touro demoníaco até eles, para que todos unam suas habilidades e derrotem o poluente. Ao mesmo tempo, Yin e Masa conversam mentalmente com Xiao, dizendo que assim que Bai aparecer, afirmarão para todos que o poluente estava dentro dele, forçando todos os alunos a o atacarem juntos. Eles ficam bem mais tranquilos, percebendo que muitos dos alunos ali possuíam poderes destrutivos. Xiao acreditava que o plano era tão bom que eles eram capazes de se tornar ótimos capangas para ela no futuro. Por fim, ela declara que fará Bai seu escravo antes que ele tenha a oportunidade de se tornar mais forte. Nas memórias futuras de Bai, Pushki o colocava em uma mesa de cirurgia. Nesse futuro, Bai havia sido vendido ao diretor depois que Pushki descobriu seu talento. Pushki aparece de jaleco cirúrgico, pedindo um bisturi à sua assistente. A operação foi tão dolorosa que Bai desmaiava e acordava repetidas vezes, fazendo o garoto assistir impotente enquanto ele retirava seus órgãos. Pegando a mão do garoto, Pushki comenta com a assistente que ainda terá uso para a mão direita de Bai. A enfermeira assistente, Tsunumi, fala para Bai que ele deveria se sentir abençoado por ter uma mão divina que pode acabar com a era dos poluentes. Em desespero, Bai suplicava que ela o matasse, mas a assistente responde que Pushki era o profeta mais inteligente do mundo e já calculou todas as vezes em que ele usaria sua mão divina, e que a única coisa que ele ainda não foi capaz de descobrir era se a esfera de luz também podia conceder vida eterna. Então, a condição dela para matá-lo é que ele lhe entregasse a esfera de luz. Na mesma hora, Bai aceita a oferta, deixando a esfera entrar dentro dela. No entanto, de repente Bai sente uma sensação estranha, de como se pudesse ativar as habilidades dela. Sua fúria cresce ao entender que não era tão fraco quanto todos diziam. Então ele retira a esfera de luz de Tsunumi. Nesse momento, Pushki volta para a sala de cirurgia, e vendo ele, Bai declara que esse era o fim. Pegando um bisturi da mesa, ele o enfia em seu próprio olho. De volta ao presente, Bai fala mentalmente com Xiao, perguntando se leitores de mente eram capazes de sentirem a dor dos outros. Então ele a questiona se ela sabia aonde mais haviam segredos. O vendo no topo de um prédio, a garota pergunta o porquê ele estava tão longe, dizendo que ele deveria vir, pois tinham vários estudantes com ótimas habilidades ali. No entanto, ele responde que irá continuar onde está, e pergunta o que ela achava sobre pessoas poluentes. Então ele a incentiva que ela leia sua mente. Confusa, ela pergunta se por acaso ele estava falando daquelas teorias que sugerem que seus poderes na verdade vieram dos poluentes. Ele compartilha sua visão de que os humanos conseguiram seus poderes através disso, mas no processo também foram corrompidos. Ele cita todos os crimes cometidos pela humanidade ao longo da história. Xiao tenta aliviar, dizendo para ele não se preocupar tanto com isso, porque eles ainda eram apenas estudantes.
Então Bai revela que sabe que ela reuniu os alunos para lutar contra ele, deixando Xiao confusa, achando que sua barreira mental não tinha funcionado. Rindo, ele admite que tinha dividido suas memórias com ela, porque isso não fazia diferença, e afirma que tratar seus colegas como gado provava que ela também era um poluente. Xiao tenta se defender, dizendo que precisava sacrificar seus colegas para garantir que a humanidade sobreviva contra ele. Mas Bai, irritado, responde que se fosse assim, ela deveria sacrificar seus poderes e nível de energia para ele. Indignada, Xiao chama ele de demônio maluco. Em seguida, avisa os outros estudantes que precisavam atacar rápido, porque o touro demoníaco estava dentro do garoto. Ouvindo isso, os alunos se empolgam com a chance de terminar com toda aquela loucura. Massa afirma que podia converter a energia de todos e transferi-la para outra pessoa. Então, In se oferece para receber toda a energia e usá-la contra Bai com seu poder de vento a longa distância. Xiao começa a rir demais, achando que Bai tinha sido ousado demais e agora não tinha chance de sobreviver. Enquanto Massa transferia energia para In, ele se sente cada vez mais confiante, com o poder crescendo em seu corpo. No entanto, Bai parecia extremamente calmo com a situação. Logo ele ergue seu dedo apontando para cima. Nesse momento, os estudantes veem uma sombra gigante no céu, sendo erguida por fadas elétricas. Desesperada, Xiao logo percebe que Bai poderia ordenar às fadas que liberassem sua luz intensa, tornando a sombra ainda maior e ativando a regra de domínio em todos eles ao mesmo tempo. Rindo, Bai responde que era isso mesmo. Desesperado, um dos estudantes grita que não podiam deixar que ele conseguisse fazer isso. Bai comenta que se servia de consolo, todos eles morreriam sem sentirem dor no momento em que o atacassem. Implorando, Massa declara que se ele tinha a capacidade de ler as mentes, podia ver que isso tudo foi ideia de Xiao. Nesse momento, Bai rouba a habilidade dele, prometendo que não os mataria caso entregassem suas habilidades. Bai começa a tirar várias esferas, que roubam de um em um todos os poderes dos estudantes ali presentes. Ainda tira sarro, dizendo como os poderes deles eram fracos, e que estariam muito melhor nas mãos dele. Todos os estudantes presentes ficam completamente esgotados, a ponto de mal conseguirem ficar de pé. No chão, Xiao chama de demônio, alertando que Pushik não o deixaria sair impune por isso. Mas tranquilo, Bai responde que todos só tinham um nível de energia sobrando. Sendo assim, quando a noite cair, ficarão completamente indefesos. Em outro lugar, Pushkin dizia aos assistentes que algo ruim aconteceu na escola e que precisavam voltar o mais rápido possível. Junto dele, Suni pergunta o porquê ele estaria indo dirigindo, quando poderia simplesmente alugar um avião se estivesse assim com tanta pressa. O que ele responde que homens velhos como ele eram muito tradicionais. Em seguida, avisa Suni que ela deveria ficar, enquanto Link iria voltar com ele. Confiante, Link garante ao diretor que selará o touro sem problemas, mas já avisa que nada saía de graça, mandando o velho já ir preparando o pagamento. Saindo junto do ancião, Sumi fica com ciúmes, enquanto Link mostrava sua língua para provocá-la.